Vamos à solução de mais um exercício do nosso curso completo de raciocínio lógico. Diz assim: sejam P e Q variáveis proposicionais que podem ter valorações ou serem julgadas verdadeiras ou falsas. A partir dessas variáveis, podem ser obtidas novas proposições, tais como a proposição condicional, denotada de P tal que, se P então Q será F quando P for V e quando Q for F, ou V nos demais casos. A disjunção de P e Q, denotada por P e Q, que será F somente quando P e Q forem F, ou V nas outras situações. A conjunção P e Q, denotada por P e Q, aqui no caso é P ou Q, gente, que será V somente quando P e Q forem V, em outros casos será F, e a negação de P, denotada de não P, que será F se P for V e será V se P for F. Uma tabela de valorizações para uma dada proposição é um conjunto de possibilidades V ou F associadas a essa proposição. Na verdade, esse enunciado aqui é só para encher linguiça, né? Está aqui, desculpa a expressão, mas é só para encher linguiça. Veja que o enunciado é grande, é para despistar. Na verdade, ele está explicando aqui o que é uma condicional, o que é uma disjunção e o que é uma conjunção. Está definindo cada um e também o que é a negação. É isso que ele está fazendo. Aí ele diz: a partir das informações do texto acima, julguem os itens subsequentes. Letra A. As tabelas de valorações das proposições P, então Q, e Q, então não P, são iguais? Na letra B. As proposições P ou Q, tal que é P ou Q, então S, e P, então S, ou P, então, Q, então S, possui tabelas de valorizações iguais? Então, a pergunta é só essa. Então, veja só, a resposta para essa pergunta aqui é simples. Nós nem precisamos fazer cálculo nenhum para saber disso. Nós iremos fazer a tabela verdade para provar, mas nós não precisamos. Ó. Por exemplo, aqui na primeira, ó, P, então Q, e Q, então não P, são iguais? É lógico que não. Nós já sabemos o seguinte, ó, existem duas e somente duas equivalências da condicional. P, então Q, é equivalente a não Q, então não P. E também a outra equivalência, não P ou Q. Então, são duas equivalências da condicional. Então, nesse caso aqui, já sabemos que não vai ser igual. Da mesma forma, na opção abaixo. Então, nesse caso, apesar de nós já termos essa certeza, nós vamos fazer as tabelas verdades para saber se esse valor e esses valores são equivalentes ou são iguais, e esse se eles são iguais. Então, vamos fazer então. Começar com a tabela verdade, P então Q, nós já fizemos aqui vários exemplos. Então, P, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Q, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. P então Q só vai ser falso quando o segundo for falso e o primeiro for verdadeiro. Verdadeiro, então verdadeiro, dá verdadeiro. Verdadeiro, então falso, resultado falso. Aqui dá falso. Falso, então verdadeiro, verdadeiro. Falso, então falso, verdadeiro. Então, o único caso em que a condicional vai dar falso é nessa situação. E aqui nós temos a tabela verdade de Q, então não P. Primeiro nós vemos a proposição P. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. O Q, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E o não P fica falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Então, o Q não P vai me dizer o seguinte, ó, Q, tá aqui, ó, Q não P, né? Então, ó, verdadeiro, não, ó, verdadeiro tal que F. Isso aqui vai ser o quê? Falso. Por quê? A condicional só vai ser falsa quando o segundo for falso e o primeiro for verdadeiro. Aqui vai ser verdadeiro, aqui vai ser verdadeiro e aqui vai ser verdadeiro. Logo, nós percebemos, como nós já havíamos deduzido, que essas duas proposições não são iguais, não são equivalentes. Seriam equivalentes se possuíssem tabelas verdades iguais. No segundo caso, nós temos aqui, ó, P ou Q, então S. Vamos lá. Então, aqui observa que eu tenho três proposições. Como eu tenho três proposições, o número de linhas é calculado por 2 elevado ao número de proposições. O número de proposições aqui são 3, então 2 elevado à terceira vai dar 8. Por isso que nós vamos ter 8 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui nós vamos ver o valor de P.
Nesse caso, nós fazemos assim, ó, pegamos a metade, são 8, então nós colocamos V, 4, a metade, né, das linhas, como verdadeiro, depois F, muito bem. Agora nós pegamos a metade desse e alternamos, ora verdadeiro, ora falso. A metade de 4 vai dar 2, então aqui, ó, no caso Q, ó, verdadeiro, verdadeiro, e agora falso, falso. De novo, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, tá? Então, pegamos primeiro a metade do número de linhas, que é 8. Então, deu 1, ó, a metade de 8 deu 4, 4 verdadeiros, e alternamos em 4 falsos. Aqui depois nós vamos pegar, então, a metade desse, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, e fica alternando. E agora nós vamos pegar a metade aqui, ó. Então, vai ficar, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Certo? Sempre vamos dividindo tudo por 2. Claro, o que eu estou falando de dividir por 2, a quantidade de verdadeiro. Então, aqui daria um meio, né? Aqui daria um quarto e aqui daria um oitavo. Que vai ser 1 por 1, a alternância. Agora, nós temos o valor P ou Q. O P ou Q, né? O P ou Q só vai ser verdadeiro, só vai ser falso quando as duas opções foram falsas, as duas proposições forem falsas. Basta uma proposição verdadeira para que todo o resultado seja verdadeiro. Então eu tenho P ou Q, verdadeiro aqui, ó, verdadeiro também, verdadeiro aqui, verdadeiro, verdadeiro. Ó, aqui é falso, então aqui vai dar falso. Aqui também nós temos 2 falsos, então também vai dar falso. Agora, o S, nós vamos repetir aqui o S, né, para poder facilitar o nosso raciocínio. E, finalmente, nós temos P ou Q, então S. Olha, aqui só vai ser falso quando o segundo for falso e o primeiro for verdadeiro. No caso aqui é verdadeiro, ó, o segundo é falso e o primeiro é verdadeiro. Então, nesse caso é falso, aqui é verdadeiro. Aqui, ó, o segundo é falso e o primeiro é verdadeiro. Então, é falso, aqui é verdadeiro, aqui é falso, aqui é verdadeiro e aqui é falso. Tá? Aliás, aqui é verdadeiro, porque os dois são falsos. E o último, nós temos P, então S, ou Q, então S. Vamos fazer aqui também, nós temos 3 proposições, então vai dar 8. Verdadeiro, 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 falso, 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 falso. Agora nós vamos dividir a metade, os valores dividido por 4, para fazer a alternância. Então nós temos aqui, ó, 8 dividido por 4 vai dar 2. Então nós temos aqui, ó, 2 alternância, fica verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, alternância de 2, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Agora nós vamos dividir por 8. Então fica 8 dividido por 8 vai dar 1. Então alternância de 1 a 1. Então veja, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Tá aí. Próximo, nós vamos ver P, então S. Só vai ser falso quando o segundo for falso e o primeiro for verdadeiro. Então, eu estou em onde? Estou P, então S. Aqui é verdadeiro. Ó, aqui, então, é falso. Aqui é verdadeiro. Aqui vai ser falso. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. O próximo, Q, então, S. Ó. Q, então, S. Está aqui, ó. Verdadeiro, então, verdadeiro dá verdadeiro. Aqui vai dar falso. Aqui vai dar verdadeiro. Vai dar verdadeiro. Observa que eu tenho verdadeiro, então, verdadeiro, verdadeiro. Aqui, ó, observa o segundo é falso, o primeiro é verdadeiro, então esse resultado para a condicional resulta em falso. Aqui resulta em verdadeiro e também em verdadeiro. E, finalmente, P, então Q, ou Q, então S. Como nós temos aqui uma disjunção, esse resultado só vai ser falso quando as duas alternativas foram falsas. Nos demais casos, vai ser tudo verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro. Falso ou falso dá falso. Verdadeiro ou verdadeiro dá verdadeiro. Falso ou verdadeiro, verdadeiro. E aqui verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Observa que essa tabela verdade não é igual a essa tabela verdade. Então, as duas opções são erradas, né? Então, essa opção não é equivalente a essa, assim como o primeiro também não é equivalente, ok? Então, nas duas opções, não temos equivalência. Tá? Um abraço e até a próxima questão.